Senhor Bolívar Lamunier, o senhor mencionou a liberdade econômica. Certamente, entre as liberdades que existem, é uma das mais polêmicas. Na sua opinião, é possível ter liberdade política ou liberdade de expressão quando não se tem liberdade econômica? Eu acho que há sistemas que se complementam. Se nós, em vez de pensarmos no indivíduo, pensamos na estrutura da sociedade, do ponto de vista econômico, a liberdade é garantida no capitalismo pela existência de um setor público diferente do privado. O setor público não pode interferir arbitrariamente no privado. Ninguém pode ser impedido, sem razões muito específicas e muito adequadas à lei, de abrir o seu negócio, de se estabelecer economicamente, de se tornar um empreendedor. Quer dizer, uma série de regras que têm que ser observadas. E essas regras têm uma força muito grande na sociedade ocidental. Não vai ser da noite para o dia, mesmo na América Latina, onde elas são mais fracas, de que elas vão ser abaladas. Elas, obviamente, têm repercussão na área política. Mesmo que os dois setores existam, mas o setor privado é muito fraco diante do setor público, é o caso do Brasil, então o processo político se torna também estatizado, não é? Ele se torna excessivamente estatal. Aliás, sobre isso eu nem preciso me estender, basta ler o jornal, todo dia tem assim uma espécie de gravitação de políticos em torno do poder executivo, que chega até a ser incômoda do ponto de vista estético, e a causa é, obviamente, essa, é o poder que tem o executivo de interferir, de conceder, de distribuir por vários e vários meios, tanto através da administração direta, como através das estatais, como através de programas sociais. Isso produz votos, produz alavancagem de poder nas regiões, tudo isso. Então, é claro que um sistema enfraquece o outro, se ele não estiver razoavelmente equilibrado. E este é mais ou menos o que eu tentei dizer no início da minha palestra. Esse é o grande problema brasileiro da América Latina. É que nós estamos criando uma democracia, nós avançamos bastante nessa direção, mas nós temos um problema estrutural da sociedade, que é o fato de termos sido criados numa economia a partir do Estado. No Brasil não foi a economia burguesa, como se diz na Europa, que criou o Estado, no segundo modelo, a interpretação tradicional. Não, no Brasil foi o Estado, o governo português, depois o governo independente do Brasil, em forma patrimonialista, que foi criando a economia passo a passo, distribuindo oportunidades, proibindo atividades, liberando outras. Né? Isso, ainda hoje, há resquícios muito fortes. Muito obrigado. Em que pese tenhamos diversas perguntas, em razão do adiantado do horário, eu vou encaminhar as duas últimas perguntas. A primeira, ao senhor Charles Murray. Na sua opinião, atualmente, nos Estados Unidos ou no mundo, existe de fato liberdade acadêmica, liberdade científica, ou ainda existem alguns temas que são considerados tabus, que são censurados? Bom, eu escrevi sobre um tema considerado tabu há 15 anos, quando eu escrevia sobre certos tipos de diferenças étnicas, e, acreditem, as pessoas realmente tentaram barrar essa liberdade acadêmica, de todas as formas. As boas notícias é que eu posso lhes dizer, a partir da minha experiência pessoal, é que não funcionou. E nos últimos 15 anos, o que eu tenho visto é uma disposição cada vez maior entre os acadêmicos de analisar essas questões. Ainda há pressão contra ser polêmico demais? Com certeza ainda há. Mas eu acho que estamos indo no rumo certo. Eu acho que hoje estou assumindo o papel do otimista, não é? Você pode ser o pessimista. Nesse sentido, eu acho que eu tenho provas pessoais de que as coisas agora estão melhores do que há 15 anos. Obrigado. A última pergunta desta noite é ao senhor Bolívar Lamunier. A democracia possui alguns pilares. Entre eles, pode citar a propriedade privada, a liberdade de imprensa, a livre iniciativa,
a separação dos poderes, como o senhor mencionou muito bem. No seu ponto de vista, esses pilares estão ameaçados no Brasil ou não? Eu acho que eles sofrem uma permanente ameaça, que eu já elaborei, de serem insuficientemente consolidados diante de uma máquina executiva, uma máquina de governo que pesa demasiado na sociedade. Isso é uma razão histórica e, de tempos em tempos, há um agravante conjuntural, talvez esteja ocorrendo um agora, que, em termos relativos, quero frisar bem isso, pode ameaçar a importância, a robustez dessas instituições. Eu vejo também, para ser menos tucano, né, eu vejo também algumas ameaças específicas dentro da conjuntura. Alguém mencionou aqui hoje a questão do MST, por exemplo. Eu acho estranho que, numa sociedade democrática, se permita a um movimento recorrer reiteradamente à violência. Porque se recorre reiteradamente à violência, não se pode dizer que foi uma emergência, uma situação que explodiu, uma conjuntura. Não, é um método. Né? Mas como é que pode um movimento ter como método o recurso à violência numa sociedade democrática? Então, eu acho que há algumas ameaças muito sérias que precisam ser levadas em conta. Né? No atacado, porque eu vi um Brasil muito menos livre do que este, eu sou otimista, mas acho que há razões importantes que requerem o nosso alerta. Muito obrigado.